Paz, luz a todos do signo de Gêmeos. Vamos para sua leitura coletiva e atemporal. Eu peço que você aproveite esses momentos iniciais do vídeo para poder se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir. É um gesto muito rápido, mas que tem um poder enorme aqui, tá? Então, eu agradeço a você, geminiano, se você já é inscrito no canal, geminiano, geminiana. Se você já é inscrito no canal, eu quero agradecer a você por isso. E se você não é, eu quero exortar e convidar você a fazer isso, tá bem? Muita paz, muita luz. Vamos à sua leitura. Consciências tendentes ao bem, que amparam, guiam e sustentam a egrégora do signo de Escorpião. Faz de mim um canal limpo, transparente para as mensagens que são necessárias ao signo de Gêmeos. Gêmeos, qual a mensagem? E como que essa mensagem, como que essa energia arquetípica vai se manifestar no campo concreto, na vida? Como é que Gêmeo deve agir? Como é que Gêmeos deve agir? Como é que a geminiana que assiste esse vídeo, geminiano, consciências tendentes ao bem, revela para mim como que Gêmeos deve agir? Tudo bem. E qual é o desafio de Gêmeos? O que ele tem que tomar cuidado, né? O que ele tem que tomar cuidado? Tá. Qual o conselho então para Gêmeos? Qual o conselho para Gêmeos? Conselho para Gêmeos. Tá, tudo bem. Vamos lá, Gêmeos. Bom, Gêmeo, você está chegando no final de uma fase da sua vida importante, né? Interessante isso, essa energia de finalização, ela já se manifestou outras vezes para você e para outros signos. Então, vamos lá. É uma carta positiva no sentido de que é uma carta que vem a fechar determinados processos aí na sua vida, né? Então você deve estar percebendo que no seu relacionamento você está aí numa fase de consolidação desses sentimentos, né? Então se você tinha dúvidas em relação ao sentimento de seu por uma pessoa, você está começando a perceber que dentro de você esse sentimento está começando a ficar mais claro para você. É uma característica inerente do geminiano, né, da geminiana, que ele sente as coisas, mas depois ele só consegue ver aquilo com clareza depois que ele consegue racionalizar aquilo. Geralmente esse processo de racionalização ocorre com Gêmeos, ocorre por meio da verbalização, da conversa com ele mesmo. Enquanto você não consegue explicar para você, Gêmeos, para você mesmo, enquanto você não consegue explicar para si, você não consegue enxergar com clareza. O que essa carta está dizendo para você é que você vai começar, se é que não já começou, a conseguir explicar para você algumas coisas que antes você sabia que ia fazer, sabia que ia acontecer, mas você não estava conseguindo explicar. Sabe quando a gente toma uma decisão? A decisão está tomada, mas a gente não consegue ainda explicar a decisão que a gente tomou. Então, no caso do geminiano, sobretudo se você é do segundo decanato, do primeiro também, mas do segundo decanato principalmente, você tem uma necessidade de conseguir explicar para si mesmo aquilo que está fazendo, para só depois conseguir executar propriamente dito, tá bem? E isso está acontecendo com você nesse momento. Então, se você estava intuindo que o trabalho que você estava fazendo ali, né, seu trabalho, sua profissão, seu emprego, se você estava vendo que as coisas não estavam caminhando, você estava sentindo que tinha alguma coisa errada em relação a isso, agora isso vai começar a ficar mais claro para você. O caminho para a solução dos problemas vão começar a aparecer para você. Tudo bem? Reforça essa energia, reforça essa interpretação arquetípica a carta da Imperatriz.
Uma carta muito poderosa que revela a manifestação de coisas concretas na sua vida, tá? Você vai conseguir realizar coisas concretamente na sua vida. Só que essa realização vem do processo de entender as suas decisões e entender as coisas que aconteceram. Então, você vai conseguir manifestar aquilo que você deseja, seja de relacionamento, seja de trabalho, emprego, enfim, a partir do momento em que você consegue afirmar para você, explicar para você as coisas que estão no oculto, por assim dizer. Não é por outro motivo que você tem como manifestação concreta a forma como você deve agir, é com maestria, com expertise. Ou seja, procure se dedicar àquilo que você está fazendo e procure ter muita clareza daquilo que você está fazendo. Tenha domínio da sua decisão, dos seus motivos, das suas opiniões, da sua visão, da forma como você está pensando. Você tem que ter muito certo o que você está pensando sobre essa determinada situação aí, tá? Essa é a forma como você deve agir. Tudo bem? E você deve buscar o máximo de argumentos que você puder sobre essa visão que você está tendo. Essa carta, quando sai nessa posição, a interpretação que eu dou é de que você precisa eliminar a dúvida, eliminar a hesitação, eliminar as contradições, eliminar o pensamento autossabotante. Por meio da exposição massiva de argumentos, de visões, de maneiras de enxergar a situação que te levem a eliminar qualquer possibilidade de autossabotagem. Os dois naipes que caíram para você como a manifestação dessa energia arquetípica são os naipes de espada, tá? Que falam justamente sobre isso, né? Sobre a comunicação, sobre a linguagem, tem muito a ver com a sua energia, sobre formas de pensamento. E eles reforçam essa importância de você saber o que está fazendo. Para você, saber o que está fazendo. Você não precisa convencer ninguém, gêmeos. Você não precisa convencer ninguém. Mas você precisa estar convencido. E para você estar convencido, você tem que estar no domínio dos argumentos que te levaram nessa decisão. Para você estar no domínio dos argumentos, você precisa ter uma quantidade avassaladora, né, de dados, de informações, de argumentos que te levem a acreditar que você está tomando a decisão correta. Perceba? E aí sim você elimina a hesitação, a dúvida, a autossabotagem. Ao fazer isso, esse processo de julgamento, ou seja, esse processo de você saber aquilo que você só sabia ao nível intuitivo, as provas desse julgamento, né? As provas, os fatos, os argumentos acabam se mostrando presentes. E aí você chega na sentença, né? Você chega nessa finalização com mais autoridade. É desse processo que a Imperatriz vai fazer gestar na sua vida a manifestação do seu desejo. Percebeu a dinâmica que se apresentou aqui? Agora, o cuidado que você precisa ter, e que veio por meio do Valete de Ouros, é você não ficar tão obstinado nesse processo que você se paralisa. Você simplesmente não avança. É importante, a gente viu aqui, gêmeos, o quanto está sendo importante a maneira como você pensa, não é? Só que só pensar não manifesta. Para manifestar tem que agir. E se você ficar obstinado olhando apenas para a moeda, você não vai manifestar na sua vida. A manifestação ela vai vir por ações. Você não vai conseguir agir enquanto não tiver clareza de pensamento, não é? Mas
tão logo você atinja essa clareza, ou seja, você sabe o que vai fazer e sabe o porquê vai fazer. Pronto. Gêmeos, se lança para ação. Porque senão você vai ficar aqui paralisado, enfeitiçado, apaixonado, enfeitiçado pelos seus argumentos, e aí vai tentar ficar refinando os seus argumentos. Gêmeos tem muito isso, né? De ficar tentando refinar os seus argumentos, ele fica ali num retorno infinito dos seus pensamentos. Sobretudo quando ele percebe que os seus pensamentos são lógicos, coerentes, que ele está certo. Então ele fica ali revendo vários pontos de vista, porque na verdade Gêmeos gosta de estar certo. Gêmeos gosta de estar certo. E não tem nada de errado com isso. Só que só estar certo não manifesta. É a ação certa que manifesta. Percebe, Gêmeos? Aqui é o pensar certo. Aqui é o cuidado para você só pensar certo e não agir certo. Entendeu? Por isso que você tem que sair desse sentimento de segurança, de equilibrar as coisas, de ficar vendo ali o meio termo e tomar uma decisão. Não tem meio termo aqui, tá? Aqui é tomar a decisão. Não tem equilíbrio não. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe uma moeda, ou escolhe outra. Ficar equilibrando as duas não é por isso, não é por esse meio que vai manifestar. Aqui você tem que saber exatamente o que você está pensando para tomar sua decisão. Tomou sua decisão, escolhe uma das moedas. Escolheu uma das moedas, não se enfeitiça por ela. Tá percebendo, Gêmeos, o ponto em que você tem que tomar cuidado? Outro cuidado que essa carta também pede é para você não adotar comportamentos autossabotadores, tá? Por quê? Deixa eu explicar. A partir do momento que você tenta equilibrar as coisas, que você tenta não tomar uma decisão com medo de errar, você acaba adotando um comportamento que não te leva a se posicionar. Esse comportamento de não posicionamento das coisas na sua vida que estão te incomodando aí é autossabotagem. Então percebe que essa sua capacidade, você tem uma capacidade de adaptação, uma capacidade de querer equilibrar as coisas é fenomenal. Só que é isso, toda vez que você não se posiciona, você se autossabota. Não sei se eu falei, eu não sei se foi ainda muito cedo para jogar isso na mesa, mas é a verdade. Toda vez que você não se posiciona, você se auto-sabota. Toda vez que você fica ali tentando equilibrar pratos, você se auto-sabota. A dúvida e a hesitação mata, Gêmeos. No seu caso, dúvida e hesitação é muito perigoso. Muito perigoso. Existem outros signos que também, mas no seu caso, Gêmeos, você sabe disso. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você sabe que todas as vezes em que você hesitou, que você teve dúvida, isso aniquila a tua confiança, aniquila a tua vontade, aniquila a tua autoestima. Então, é por isso que essa carta, quando ela sai nessa posição, eu sempre tento exortar essa questão da autossabotagem, tá bom? E no seu caso, a autossabotagem vem por você não querer se decidir. Tudo bem? Clareza no pensamento, decidiu, ação. Entende, Gêmeos? Agora, eu já entrei no conselho, né? Porque o Três de Ouros, ele vem falando justamente para você fazer isso, né? Ação, fique trabalhando. Fique atento ao que as pessoas comentam, né? Aos sinais que vão aparecer, as informações que vão aparecer. Mas você, fazendo o seu trabalho. Tá claro para você? Você está vendo com clareza a sua decisão? Você juntou uma série massiva de argumentos que comprovam a sua decisão? Então agora é o quê? É se colocar para trabalhar. Vão vir pessoas que vão ver, vão falar, vão tentar até tentar tirar aí o seu foco, a sua concentração diante das situações, né? Mas você não vai parar para ficar tentando convencer ninguém não, tá? Lembra que quando a gente estava falando sobre essas cartas aqui, a gente falou sobre se convencer. Você não tem que convencer ninguém, você tem que estar convencido.
Eu vou repetir, Gêmeos, você não tem que convencer ninguém. O que você tem é que estar convencido. Porque desse processo de julgamento, só você sabe os argumentos, a visão, os fatos que te convencem. E é por meio desse processo é que vai se manifestar. Então o que vai parar você? Só vai parar você se você ficar tentando equilibrar tudo, agradando um, agradando o outro, parando para tentar explicar as suas razões a todo mundo que te pergunta. Aí você está tentando equilibrar. Aí é autossabotagem, lembra que a gente estava falando? Ou se você ficar nesse processo aqui e não avançar, e não agir, ficar enfeitiçado pelos seus argumentos. Então é trabalhar, escolheu, trabalha. É por isso que é necessário clareza da sua visão. Porque é essa clareza que vai te manter em constante ação no seu trabalho. Gêmeos, você percebeu aqui que a tua leitura ela está muito clara, né? Ela está muito clara. É uma leitura de sucesso, de vitória, mas esse sucesso, essa vitória, vem pelo entendimento das razões. Você tem que saber o porquê. Saber o porquê, Gêmeos. Quando você souber o porquê está fazendo uma coisa, aí você consegue se lançar para realizar essa coisa. Se tem uma coisa que fecha a sua leitura aqui, é isso. Quando você souber o porquê você está fazendo, aí você vai começar a fazer. Quando você começa a fazer, o que você deseja começa a se manifestar como uma consequência natural de causa e efeito do julgamento das tuas ações. Percebeu? Gêmeos, muita paz, muita luz, gratidão, tá? Se inscreva no canal, curta o sininho. E eu quero agradecer a você por ter ficado até aqui. Paz, luz, até a próxima, Gêmeos.